Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, sempre apresentando pessoas interessantes, pessoas com boas histórias para contar, pessoas com conteúdo, aquelas pessoas que se destacam na sociedade, principalmente aqui na região do Grande ABC. E a minha convidada de hoje, ela vem falar sobre solidariedade, amor ao próximo, cidadania, respeito, já que ela é presidente, aliás, coordenadora técnica da FEASA, que é a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André. Eu falo da Maria Inês Vilalva. Acertei o sobrenome? Acertou. Quando você chegou aqui, eu estava meio confundindo aqui o... Certinho. Certinho. Vilalva. O Vilalva é da... Esse sobrenome é o quê? Espanhol? Na verdade é espanhol, Vilalva. Vilalva, que legal. Sua família, então, seus descendentes? Eu tenho uma mistura boa, né? Eu sou descendente de português, italiano e espanhol, só. Legal. Então uma mistura... Forte, né? Forte, bem latino, né? E por falar da sua mistura, fala um pouco, Maria Inês, antes da gente comentar aqui sobre a entidade que você representa, a FEASA, que tem um papel importante aqui em Santo André. Fala um pouco da sua história. Você nasceu aqui no ABC? Eu nasci aqui no ABC, melhor, eu nasci aqui em Santo André e nunca morei em outro lugar. Então eu sou andreense de fato, né? Conheço essa cidade, sempre trabalhei nela e amo essa cidade acima de qualquer coisa. Acho que não seria feliz longe daqui. Sim. Agora vamos falar um pouco aí da entidade que você representa, a FEASA. Claro. Explica para o telespectador o que significa a FEASA aí e o trabalho importante que ela desempenha, principalmente em relação às crianças e os adolescentes aqui na cidade, Maria Inês. Então, a FEASA é a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André. Ela foi fundada há 44 anos, agora dia 9 de dezembro, ela completa 44 anos de fundação, de trabalho ininterrupto nesses anos todos. E ela foi criada por um grupo de 5 entidades na época, que se uniram para resolver problemas comuns e encontrar soluções para esses problemas. Então, assim nasceu a FEASA. A FEASA nasceu, ela foi inspirada, pensada, idealizada por um bispo, né, o bispo Dom Jorge Marcos de Oliveira, aqui da Diocese, por um juiz de direito na época, que era o doutor... me fale o nome dele agora, mas é um juiz Pesquisamos já, depois. Dr. Zoilo de Souza Assis, um empresário ainda que continua ativo na cidade. E nesses anos todos, o trabalho da FEASA se caracteriza por defender as entidades, empoderar as entidades, facilitar a vida das entidades. Mas a FEASA não trabalha só com entidades que atendam crianças e adolescentes. Ela trabalha com várias entidades em vários segmentos. Então, entidades que trabalham com pessoa com deficiência, entidades que acolhem e que atendem idosos, pessoas idosas, que trabalham com a dependência química, que trabalham com pessoas soropositivas para HIV e AIDS, entidades que trabalham com crianças em situação de vitimização. Então, ela tem um leque de entidades bem grande. Todas que fazem algum tipo de assistência social, principalmente, assistência à educação, no caso das creches, e assistência à saúde. São todos trabalhos que não têm fins econômicos lucrativos, né, e que atendem a população também sem nenhum tipo de cobrança. Entendi. Hoje tem um número de quantas entidades são representadas pela FEASA? Na verdade, assim, a FEASA tem 37 entidades que são federadas a ela, são filiadas. Essas entidades, elas têm o direito de votar e ser votada. Então, a diretoria da FEASA é composta por representantes dessas entidades. Mas ela não trabalha só para essas 37. Na verdade, o trabalho da FEASA se estende para toda a rede socioassistencial de Santo André, que a gente calcula mais ou menos em 70 organizações hoje. E existe entidade, por exemplo, é uma pessoa jurídica, é uma entidade, mas ela tem vários projetos sociais. Então, é uma entidade que atende idoso, criança, adolescente, ecoterapia. Sim. Então, se a gente for contabilizar o número de serviços que essas organizações representam na cidade, é maior do que 70. A gente tem aí um pool de trabalho bem maior. Entendi. Ô Maria Inês, para ilustrar a importância aí da federação e das entidades aqui em Santo André, eu vou citar um exemplo e eu gostaria que você comentasse. Pois não. Porque, pelo que eu tenho acompanhado, não são apenas pessoas que moram
na cidade de Santo André que são atendidas por essas entidades. Por exemplo, o Nanasa, que é o Núcleo de Natação Adaptada, que recentemente passou por um problema no que diz respeito a se manter, não é, como entidade. Ele até então ele recebia pessoas de Mauá, pessoas de Ribeirão Pires e até pessoas da capital, até pessoas de São Paulo, devido à referência aí desta entidade. Devido a esses problemas, agora ela só atende quem mora na cidade. Fala um pouco sobre isso, aí, dessa importância que às vezes, principalmente aqui na nossa região, Santo André, essas entidades acabam também atendendo pessoas de outras cidades, ou seja, ao mesmo tempo que é de Santo André, é algo bem regional, não é, Marinês? Existem entidades que, por uma questão de recursos, por uma questão de limite mesmo institucional, elas acabam atendendo só o município de Santo André, tá? Até porque não dariam conta de ter uma atuação mais abrangente. Mas existem algumas entidades, por exemplo, o CRAMI. O CRAMI é o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância. Atende crianças que sofrem violências, abuso sexual. O CRAMI, por exemplo, ele tem em Santo André um polo de atendimento, tem em Diadema e tem em São Bernardo. Tá? Então, assim, depende muito da estrutura da entidade, ela consegue expandir um pouco o seu atendimento para a região. Mas algumas entidades acabam sendo obrigadas a limitar esse atendimento porque falta estrutura humana, falta recursos financeiros, falta espaço físico. Então é muito pontual, a gente não tem como assim dimensionar aqui qual é a extensão dessa abrangência. Entendi. Você acha que nessa questão de assistencial, de serviços aí, que tem essa visão de solidariedade, Santo André seria uma referência aqui na região, colocando não, olha, eu não posso dizer que Santo André seja uma referência, mas até porque eu estaria puxando a sardinha para o meu lado, né? E o objetivo aqui não é esse. Na verdade, o ABC, a região do ABC, é uma região que prima por esse tipo de trabalho. São Bernardo, até por ter um número de habitantes maior do que Santo André, tem mais entidades assistenciais do que Santo André. Né? Proporcionalmente, São Caetano tem menos, obviamente, claro, porque tem um número de habitantes menor. Mas, de um modo geral, a região é uma região bem abastecida por esses serviços. O que eu posso dizer que a gente tem de diferente em Santo André é que Santo André tem uma federação de entidades que é mais atuante, é mais... São Bernardo tem a FEBS, mas a FEBS não tem vamos dizer assim, um trabalho tão... impactante ou com tanta riqueza como tem em Santo André, né? Mauá, a questão de 2 anos mais ou menos, inaugurou a sua federação, que é a FEAMA, né? A FEASA, inclusive, apoiou muito e incentivou muito essa federação, mas ainda estão iniciando o trabalho. Em Santo André não, a FEASA já tem 44 anos, então ela tem um pouco mais de know-how, né? E de experiência acumulada para oferecer. Agora, é importante também eu registrar, Fábio, que além do trabalho que a FEASA faz voltado para as entidades, então o que ela faz para as entidades? Acho que é importante a gente deixar isso muito claro. As entidades têm na FEASA como se fosse um pronto-socorro. A entidade está com alguma dificuldade, algum problema, ela corre na FEASA. É lá que ela vai buscar assessoria, né? Contábil, financeira, técnica na área de projetos, na parte de regulamentação, de incentivos fiscais, de certificações, enfim. Tudo que a entidade tem dificuldade, a gente pode até não ter a resposta na hora, porque a gente não sabe tudo, é claro, né? Mas a gente vai, junto com a entidade, tentar buscar a saída para aquele problema, a resolução daquela situação. Além das assessorias que a gente oferece, a FEASA também oferece para as entidades um programa de recursos humanos, onde a gente oferece capacitação. Capacitação para dirigente, capacitação para voluntário social e capacitação para os colaboradores das entidades. Essas atividades de capacitação, elas se dão durante o ano, né? Tem uma agenda anual, com várias atividades, e o momento mais rico dessa capacitação acontece em julho, quando a gente realiza a Semana de Formação Profissional. É uma semana inteira
de capacitação. Esse ano a gente teve 22 cursos oferecidos, uma semana inteira. Nós tivemos 650 participantes das entidades de Santo André. E aí a gente percebe a diferença. São Bernardo liga, eu queria uma vaga e eu não posso oferecer. Diadema, São Caetano, e nós não podemos oferecer por quê? Porque só Santo André absorve todas as vagas. A gente gostaria muito de ter essa abrangência regional. Tá? Mas aí, saindo um pouco do foco das entidades, a FEASA também tem um outro projeto, que é o Grupo de Apoio à Adoção Laços de Ternura. Então, esse Grupo de Apoio à Adoção, ele tem na sua coordenação um assistente social, uma psicóloga e uma advogada, que orientam pais e pretendentes adotivos, pessoas que queiram adotar crianças e adolescentes. É um trabalho que a FEASA oferece. Então, além dos encontros que ela realiza com esse público, cada encontro tem um tema sempre voltado à adoção, ela tem um acervo bibliográfico, ela disponibiliza livros a título de empréstimos para as pessoas que queiram mais informações, e ela também realiza atendimento individualizado para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre adoção, que têm dúvidas. E por falar em adoção, Marinês, como é que a sociedade está indo? Você que acompanha esse cenário de perto aí. Estamos progredindo, estamos num retrocesso. Na questão da adoção, o que você pode dizer? Qual a leitura que você faz? Que é algo muito importante, né? Eu posso dizer que a gente está caminhando para no progresso mesmo, um progresso para isso. Eu vejo um progresso. Porque o Grupo de Apoio à Adoção, por exemplo, ele tem 13 anos, né? A FEASA realiza essa atividade há 13 anos. Nesses 13 anos, a gente percebe uma melhora muito interessante em relação ao perfil que os pretendentes adotivos traçam em relação ao filho desejado, né? Então, há 13 anos atrás, eu posso dizer para você que as pessoas vinham para o grupo e diziam assim, eu quero adotar, mas só se for um bebê, e branco, né? E saudável. Hoje, a gente já percebe, graças ao trabalho do grupo também, de uma conscientização que a gente vai dar palestras, quando as pessoas nos pedem, nós vamos nos clubes de serviço, escolas, empresas, falar sobre adoção. A gente fala muito que para se amar um filho, você não precisa necessariamente ter um bebezinho, né? O amor se constrói no cotidiano, o amor se constrói no dia a dia, e é possível você trazer na condição de filho uma criança maior, né? Um grupo de irmãos, uma criança que às vezes tem uma necessidade especial, uma criança que não necessariamente tem a sua cor de pele, né? Então isso a gente percebe que tem um avanço muito grande. Hoje, eu falo isso com uma certa emoção, quando a gente pergunta para uma pessoa que vai para o grupo, ou para um casal, não precisa ser necessariamente casado para adotar, qual o perfil do filho que você deseja, né? Que idade? Aí ele diz a idade. Quando você fala da questão racial, ele fala, eu quero alguém da raça humana. Muitas pessoas têm apontado isso na ficha, raça humana. Antigamente era branca, né? Então, eu percebo que as pessoas estão melhorando muito em relação a isso. Até um tempo atrás, as crianças maiores e principalmente negras, elas eram adotadas pelos estrangeiros. Os brasileiros preteriam essas crianças. Olha só. Né? E hoje, eu não digo que a gente atingiu ainda o ideal, tá? Mas a gente está caminhando lentamente. Já demos alguns passos. Já demos alguns passos, e eu acredito que dentro de algumas décadas, talvez, a gente não mande mais nossos meninos e nossas meninas para fora do país para ter o direito de ter uma família. Que legal. Olha, eu peço licença aí para o telespectador. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não sai daí, que nós voltamos com mais este papo aqui franco, sincero aqui sobre solidariedade, sobre ajuda, sobre altruísmo, com a Maria Inês Vilalva. Não sai daí. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você.
Ai, cara, sinceramente, se eu tivesse uma firma, eu contrataria aquela mulher pra ser minha secretária. Olha a habilidade dela. E aquele cara ali pro departamento de vendas, ó. E ele ali, ó, na arte gráfica, ó. Galera aqui é maneira, cara. Olha a linha de produção, olha lá. Um põe a bala, o outro tira. Virada a parada. Por que você não leva essa galera pra trabalhar na sua empresa? Com a Lei do Aprendiz, jovens de 14 a 18 anos podem aprender uma profissão, sair das ruas e continuar estudando. Empresário, aprenda como funciona essa lei e participe. Lei do Aprendiz. Sua empresa ensina. Todos aprendem. É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Estou de volta aqui com a Maria Inês Vilalva falando sobre as entidades assistenciais de Santo André. Ô Maria Inês, eu já volto nesse bloco com uma pergunta que eu acho que até vai ser de uma boa explicação para o próprio telespectador. Vamos pensar, essas entidades, elas são sem fins lucrativos, não é? São sempre colocadas como sem fins lucrativos. Mas Maria Inês, como é que uma entidade sem fins lucrativos, hoje quem acompanha essas entidades, você sabe que muitas têm psicólogos, professores, coordenadores, tem profissionais mesmo, recursos da área, da parte de humanas principalmente. Como é que uma entidade consegue viver, se manter sem fins lucrativos, ô Maria Inês? Eu acho que essa pergunta é muito feliz, viu, Fábio? Na verdade, o grande desafio das entidades é a sustentabilidade, né? Como é que ela dá conta de manter os seus serviços, os seus programas, com todas as obrigações de uma empresa de fim lucrativo, porque é bom deixar isso destacado, as organizações sociais, as entidades assistenciais, na medida que ela se torna empregador, ela tem todas as obrigações de uma empresa com fim lucrativo. Então, ela paga os encargos sociais, né? Ela tem aí um rol de responsabilidade que é oneroso. E, como você bem colocou, a assistência social ela não era uma política pública, né? Ela se tornou uma política pública a partir de 1993, né? Quando foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social. Antes disso, nos primórdios aí da assistência, a assistência era tida como uma benesse, como um favor, como caridade. A caridade entendida da forma... pejorativa? Rançosa, não a verdadeira caridade, né? Então, assim, as pessoas, muitas vezes, grupos se uniam para fazer o bem, mas com aquela intenção de ganhar o céu, né? De pagar uma dívida com Deus, né? Não era por se incomodar com o sofrimento humano, muitas vezes, não era por querer ver as famílias, as pessoas empoderadas socialmente, né? Isso veio mudando, né, felizmente, e hoje a gente tem assistência social no status de política pública, né? E o que muda, né? Muda muita coisa. Então, nós saímos do amadorismo para o profissionalismo. Antigamente, as entidades, grande parte delas, na sua maioria, eu posso dizer, elas eram tocadas, elas eram geridas e conduzidas só por voluntários sociais. Hoje em dia, as entidades contam ainda com a colaboração de voluntários, eles são preciosos e valiosos, sim, mas a entidade tem que ter um corpo de funcionários, de colaboradores contratados e remunerados, né? Isso por quê?
Porque, primeiro, que ninguém vive de brisa, né? Claro. O voluntário, ele tem que ter uma fonte de renda, ele tem que ter um trabalho. Então, assim, é difícil você comandar ou conduzir um trabalho todos os dias contando só com voluntário, né? Porque ele pode ser voluntário uma vez por semana, 2 no máximo, né? E como é que você conduz um trabalho que tem atendimento diário? Então, felizmente, as entidades conseguem hoje ter um quadro de funcionários que são remunerados, como eu disse, e esses voluntários, eles atuam não na ação direta. Então, eles ajudam no evento, eles atuam na área administrativa, eles oferecem um serviço contábil para a entidade, ou às vezes, por exemplo, um dentista oferece o seu consultório odontológico para fazer um atendimento. Então, é um voluntário à distância, ele não vai lá, mas ele oferece o espaço dele. Então, mudou um pouco até essa concepção do trabalho voluntário, né? Hoje o trabalho voluntário é regido por uma lei específica, né? E aí, assim, as entidades, elas se profissionalizaram, elas passaram a ter um corpo técnico, né? Tem sim assistente social, tem psicólogo, tem pedagogo, tem contabilista, tem toda uma gama de profissionais, tem educadores, né? E como que ela consegue? Então, essa é a grande dificuldade. Aumentou o peso, né, da receita da entidade. Uma parte das entidades consegue convênio, né, com a prefeitura municipal, e esses convênios, eles ajudam nessa sustentabilidade, é uma contribuição muito significativa, né, mas ela tem que buscar alternativas para a captação de recursos que complemente a sua receita. Só o convênio não dá conta de bancar todas essas despesas. Então, ela tem vários tipos de atividades de captação de recursos. A gente tem uma entidade em Santo André, por exemplo, que tem uma academia de ginástica, né? Essa academia, toda a receita da academia é revertida no projeto social. A gente tem entidade que tem um serviço de buffet. Então, ela tem um salão e ela tem o buffet, aluga o salão, coloca o serviço de buffet, né, para festa, para fornecimento da alimentação e tal, e todo o lucro, né, gera um lucro, mas não é dividido entre os diretores. O lucro é revertido no projeto social, né? A maioria das entidades não remunera os seus diretores, são voluntários os diretores, a não ser as OCIPs, que podem remunerar, mas a maioria das entidades não remunera, então isso também é uma economia, né? A gestão não é remunerada. As entidades fazem muitos chás, as entidades fazem muitos jantares, noite da salada, noite da pizza. Hoje a gente tem os benefícios, os créditos da nota fiscal paulista também, que é uma grande contribuição para as entidades. Tem ajudado? Tem ajudado. Então, eu acho que é onde mora o perigo, eu diria. Como buscar recurso, como garantir essa receita. E cada entidade tem a sua maneira de buscar e aí encontra, através da criatividade, os seus caminhos. Entendi. Nós estamos aqui caminhando para o final do programa, Marinês. Eu vou fazer uma última pergunta, temos aqui mais um minuto ainda. Nesse cenário que você colocou aí, fala um pouco da atuação da atual administração aqui em Santo André. Como é que está o contato das entidades com a prefeitura e também, é claro, com o legislativo, com a Câmara Municipal? O que você pode dizer? Nós temos uma relação muito boa, né? Eu acho que a FEASA mesmo é parceira da municipalidade, né? Ela é sempre muito bem atendida, tanto pelo prefeito Carlos Grana, como a secretária Fátima Grana, o secretário de Relações Institucionais, o Thiago Nogueira. Thiago Nogueira, que também é um grande parceiro. Então, assim, a gente tem muita facilidade nesse trato, nessa relação. A prefeitura tem feito um esforço no sentido de nos ouvir, a gente sempre vai pedir, né? A gente está nesse papel e a gente não pede só pela FEASA, a gente pede por todas as entidades. Então, tivemos algumas conquistas de per capita, de convênio que tinha disparidade, houve, pelo menos para um segmento, uma isonomia, foi uma conquista desse governo. E assim, tem muita coisa ainda a ser conquistado, mas a gente sabe que existem limites orçamentários também que dificultam, mas a relação é uma relação muito boa. E as entidades são parceiras do governo, né? Então o governo tem esse reconhecimento. O próprio Carlos Grana, na semana de formação, onde ele esteve presente em julho último, ele deixou isso muito claro, né? A prefeitura sozinha não daria conta de fazer todo esse atendimento que hoje as entidades fazem. Então essa parceria é muito importante. Eu acho que a gente sempre tem que estar junto, somando. Okay. Né?
Vamos somar. Olha, Marinês, obrigado, viu? Não, Muito obrigado aí, tá? Foi um prazer conversar com você. Quero deixar, então, registrado o meu agradecimento por essa oportunidade, à Eco TV, ao Fábio, e dizer que a gente está à disposição para voltar outras vezes, se vocês acharem interessante. Claro, com certeza. Obrigado à atenção dos telespectadores também. É isso, nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado mesmo. O papo foi muito bom e eu tenho certeza, aqui na Geral, que você de casa também gostou. Olha, nós voltamos numa próxima edição. Muito obrigado e até lá.